Esse é o cenário atual. Em poucos dias saberemos no Brasil se o nosso presidente será o Lula ou o Bolsonaro. No exterior, nós temos sinais claros de uma recessão nos Estados Unidos, uma recessão bem grave. O caso do Credit Suisse é considerado por alguns como o novo Lehman Brothers, o banco que faliu na crise de 2008. No Reino Unido, o Banco Central inglês precisou intervir na economia porque os fundos de pensão estavam sofrendo um enorme sufoco. É por isso que a gente precisa falar sobre dolarização de carteira. Eu vou explicar por que você precisa dolarizar o seu portfólio. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella. Se você se interessa por economia, investimentos e finanças, se inscreva no canal e faz um favor para mim. Manda esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga petista ou bolsonarista, porque ambos precisam dolarizar o seu portfólio. Antes de tudo, pessoal, é preciso ficar muito claro que esse vídeo não tem o intuito de te ensinar a especular com o câmbio. Quem investe em moeda forte, seja o dólar, o euro, ou a libra esterlina, ou até o franco suíço, e vem fazendo isso de forma consistentemente nos últimos anos, teve um retorno muito superior a quem investiu apenas no Brasil. Isso é de se esperar. Ainda assim, eu não quero que o seu foco seja apenas no retorno que a moeda americana pode te dar, mas sim na preservação do seu patrimônio. Então, nunca pense em dolarizar a sua carteira apenas por causa de um retorno superior, apesar disso ser muito importante e relevante. Mas pense principalmente na proteção, no risco que você está evitando quando você toma essa decisão. O nosso país é um país emergente, então a diferença do estoque de riqueza, do que temos para que as nações desenvolvidas têm, é muito grande. Além disso, eu espero que não seja assim daqui a alguns anos, mas o Brasil é o eterno país do futuro. E se a gente for olhar unicamente para o mercado financeiro, mercado de capitais brasileiro, a gente não representa nem 2% do sistema financeiro global. Qualquer grande fundo, qualquer grande família, bilionário, family office, no exterior, quando ele opta por investir no Brasil, ele vai colocar um pedacinho da carteira dele que não faz nem diferença, vai ser 1, 2, no máximo 5% se ele estiver muito confiante com a nossa economia. Então não tem porquê nós que somos brasileiros, nós que já vimos confisco de poupança, já vimos a mudança de moeda diversas vezes, a gente viveu uma crise em 2015 e 2016 enquanto o mundo todo prosperava, ou seja, enquanto lá fora estava bem, a gente poderia surfar essa onda, a gente conseguiu entrar na pior crise da nossa história. Então não tem por que você manter seu patrimônio 100% no Brasil. Nem os americanos que vivem na economia mais forte do mundo hoje mantêm 100% do seu patrimônio lá. Não sou eu, não é você que deve fazer isso aqui no Brasil. Feito esse disclaimer, eu trouxe aqui 3 principais motivos do porquê você deve dolarizar o seu portfólio, porque a gente está numa janela muito interessante para você aproveitar. Primeiro motivo é o fortalecimento do dólar frente às principais moedas. Muita gente, quando ouve dólar, sempre pensa dólar real, dólar real, dólar real. Mas o câmbio é sempre a razão entre uma moeda com relação à outra. Então, apesar do dólar real estar meio que estagnado já há alguns meses, então talvez você tenha se assustado com a minha afirmação, nos últimos 12 meses o dólar se fortaleceu muito contra as principais moedas do mundo. Uma forma muito técnica de a gente ver isso é através do DXY, que é o US Dollar Index, é o dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, e a gente também poderia pegar o dólar ajustado pela inflação, ponderado pelo nível de relação dos Estados Unidos com outros países no comércio internacional. O importante é que as duas métricas atingiram as suas máximas dos últimos 20 anos. Então a verdade é que o dólar todo se fortaleceu contra as principais moedas, enquanto que o real está dando sopa. Então, a não ser que a gente tenha virado a Suíça, e ninguém ainda me avisou, a gente tem uma grande janela para poder dolarizar o nosso portfólio, pensando sempre na proteção, mas aqui também pensando até num retorno adicional que a gente vai ter na nossa carteira. Se esse primeiro motivo é um motivo mais de curto prazo, querendo te estimular a aproveitar essa janela, existe uma grande razão de longo prazo que faz com que o dólar se fortaleça contra o real. E quem vai explicar isso é a teoria da paridade do poder de compra. E o que ela diz de uma forma bem simplificada aqui é que o câmbio no longo prazo ele vai se mover de acordo com o diferencial de inflação. Tirando nos últimos 6 ou 8 meses, tirando só esse período, o Brasil sempre teve uma inflação superior à inflação dos Estados Unidos.
E isso chega a ser até óbvio de a gente pensar que vai ser assim lá na frente, porque a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2% ao ano, enquanto que a nossa meta a já vem caindo há algum tempo, mas ela está mais próxima de 4%. Então, países que têm uma inflação maior no longo prazo tendem a ter sua moeda se desvalorizando. E se não bastasse esse motivo, existem outras razões estruturais, e um deles é que o nosso PIB efetivo, o PIB de curto prazo, ele já chegou próximo e está perto de superar o PIB potencial. Isso significa que a gente vai entrar como economia num território de distorção onde a gente tem pressões inflacionárias. Então, nada me faz crer que a gente vai ter como país, que o Brasil vai ter uma inflação menor que a dos Estados Unidos nos próximos 10 anos. E isso por si só já geraria uma desvalorização da nossa moeda. E o terceiro ponto são as eleições. E antes de falar do período das eleições, você precisa entender que independente se vai ser Bolsonaro ou Lula em 2023, qualquer um dos dois vai encontrar um cenário muito desafiador. A gente tem sinais de recessão nos Estados Unidos e na Europa a coisa pode ficar mais grave a depender de como for o inverno. Enquanto isso, os conflitos geopolíticos eles continuam entre Rússia e Ucrânia e a gente tem também uma tensão geopolítica entre China e Taiwan. Já não bastasse isso, Israel está sempre em guerra. Então, assim, o cenário geopolítico é muito complicado, o cenário da economia mais forte do mundo é um cenário de recessão, então a gente, de qualquer forma, vai precisar fazer a nossa tarefa de casa. E, além disso, existe uma grande bucha que vai ser vista em 2023, que é a questão fiscal. Nos últimos meses, o que o governo brasileiro fez foi antecipar suas receitas, então ele conseguiu aumentar a sua arrecadação no curto prazo, e além de antecipar, ele também teve a ajuda da inflação, que melhora temporariamente as contas públicas, enquanto que ele postergou algumas despesas. E isso tudo vai voltar em 2023, primeiro porque a nossa inflação está mais baixa, segundo porque a arrecadação deve cair e esses gastos devem voltar a aparecer. Teve um estudo muito interessante que o Braulio Borges e o Manuel Pires fizeram, eles levantaram todas as medidas que foram feitas. Eles levantaram aqui medidas de auxílio, a gente tem uma pressão de reajuste dos salários de funcionários públicos, recomposição de despesas discricionárias, queda na arrecadação, desoneração de IPI, PIS e COFINS. Se a gente juntar tudo isso, o custo pode chegar até 435 bilhões de reais, ou 4,2% do PIB em 2023. Então, a situação fiscal brasileira em 2023 vai voltar a apertar. Isso também é lógico porque, se de um lado a gente teve o aumento da arrecadação por causa da inflação, o que a gente vai ver agora vai ser o contrário. A inflação está cedendo porque a Selic subiu, logo a arrecadação vai cair, mas o custo da dívida vai subir, já que a taxa de juros subiu. Então, independente do governo, por causa desse cenário, você também deveria dolarizar o seu portfólio. E se não bastasse tudo isso, se a gente olhar de forma técnica para as propostas do Lula, na verdade nem tem proposta, eles não entregaram nenhum plano de governo econômico, também é de assustar. O que o partido defende é o fim do teto de gastos, que foi uma das poucas âncoras fiscais que segurou ainda o nosso país nos últimos anos. Eles querem voltar a utilizar os bancos públicos e recurso público para estimular a economia, o que no curto prazo pode dar uma falsa sensação de prosperidade, de crescimento, mas a gente colhe os frutos disso. 2015 e 2016 também foi resultado disso. Algumas vitórias que a gente teve como povo, que foi o fim do imposto sindical, eles também querem voltar e são completamente contra todo tipo de liberdade econômica. E se existe uma característica em comum entre todos os países bem-sucedidos economicamente, era o grau de liberdade. O Brasil está avançando nisso de uma forma muito gradual nos últimos anos, principalmente por causa de algumas reformas e medidas que foram aprovadas no micro e a gente corre o risco de retroceder. Então, se já não houvesse todo o cenário externo que grita para você, que urge com que você dolarize o seu portfólio, aqui dentro de casa a gente corre um risco muito grande, independente de quem assumir, e se um deles em específico assumir, a gente pode sofrer ainda mais. Então, o meu conselho para você é dolarize o seu portfólio. E para a gente terminar aqui, eu quero deixar muito claro que quando eu te incentivo a dolarizar o seu portfólio, eu não quero que você compre dólares e deixe debaixo do colchão, nem mande recursos para o exterior, transforme em dólares e acabe aí a conversa. Pelo contrário, o que eu quero que você faça, eu tô aqui para te ajudar nisso, tem outros vídeos no canal para te ajudar,
é que você compre ativos dolarizados. Então não é para você comprar dólar simplesmente, é para você investir em ativos através do dólar, ativos dolarizados. Então você vai ganhar com a variação cambial, você vai estar protegido do risco país. Esse risco país veio aumentando nas últimas semanas por causa das eleições e desses problemas econômicos, e além disso, você também vai estar exposto a bons ativos, a boas teses, aquelas teses que você tem convicção. Então esse é o combo perfeito, proteção com mais retorno e eficiência. E a forma mais simples de você fazer isso é abrindo conta numa corretora americana, enviando seu dinheiro. Não faça o envio único, não mande todo o seu patrimônio de uma vez. Faça isso em tranches, divida em 5 tranches, manda hoje uma, manda daqui uma semana outra, divida os seus aportes para você também conseguir fazer um preço médio. Afinal, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe quanto que o dólar vai estar amanhã. O que a gente sabe é que no longo prazo ele vai estar mais alto do que ele está hoje. Se você tem alguma dúvida com relação a dolarizar o seu portfólio, ou se você não sabe como fazer isso na prática, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar os próximos vídeos em cima das dúvidas de vocês, como eu já venho fazendo para me ajudá-los. Eu me despeço por aqui e até a próxima.